E aí pessoal do Cônego, essa videoaula aqui tá dando continuidade aos assuntos que a gente vinha trabalhando, né? Primeiro a gente trabalhou tipologia textual, para justamente entender o que é que forma a tipologia dissertativa e a tipologia argumentativa, que é o foco principal das nossas aulas, né? Dessa série de aulas que a gente está tendo online. E eu queria pedir desculpa a vocês, eu tô com bastante sinusite, não consegui gravar direito as aulas, tentei algumas vezes, mas estava com muita dor, não consegui gravar à noite, eu tô gravando agora de dia, ainda com bastante sinusite, pode ter uma zoada ou outra no vídeo, então peço desculpa a vocês, também só vai ser um vídeo porque tá complicado para mim gravar e eu queria manter esse com vocês e tá postando videoaulas pra vocês pelo menos verem a minha cara, ter esse contato assim o melhor. Então, vamos retomar um pouco, né, gente, o que a gente falou sobre a questão da introdução. A gente está falando das partes as partes do texto dissertativo e argumentativo. A gente viu que ele se divide em três partes, né, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Isso todo mundo já sabia, ou pelo menos aí boa parte dos alunos já sabiam. Em relação à parte da introdução, que foi a parte que eu falei, né, aula passada, a introdução é a parte do texto que ela cuida justamente de trazer o leitor para dentro do seu texto. Então, nós temos, por exemplo, quando você vai ler o texto, você pega ali a introdução você tem que saber do tema, você tem que saber mais ou menos a direção que aquele tema vai tomar e o recorte dentro daquele tema geral. Então, expliquei um pouco também na aula passada sobre o recorte, que é uma espécie de realmente recorte do tema principal. Então é um direcionamento que você vai estar dando dentro dos temas. Geralmente é ligado a temas maiores, com temas como a violência urbana, que é muito grande, você tem que dar um recorte, trazer uma reduzida, uma especificação para aquele tema. O Enem ele já dá, com alguns, os temas eles já dão recortado, né? Por exemplo, o tema que a gente falou lá passada, que é a violência contra a mulher no Brasil. Então, tipo, aí você já tem esse recorte, que é tipo, não é uma violência como é violência contra a mulher, e não é em todo canto, é no Brasil. Obviamente você vai fazer ainda mais recortes quando você for argumentar. A gente falou também na aula passada sobre o tópico frasal, que é uma frase, né, que ela pertence à introdução, né, e o costume se colocar ela na introdução. E essa frase, ela diz o tema ao seu leitor. Então, a gente deu exemplos. Até também pegando a violência contra a mulher, que vai ser o exemplo das nossas aulas. Foi tema do Enem de 2012, eu acho. Enfim, então a introdução, ela tem esse papel. Então, qual é a introdução perfeita? A introdução perfeita, ela é curta, ela é simples, ela é direta. Porque ela não vai desenvolver nada. Quem vai ficar responsável por desenvolver esses argumentos é o desenvolvimento, né? O nome já diz, desenvolvimento. Então, quando você for pensar no desenvolvimento, primeiramente, você só desenvolve aquilo que foi apresentado. É uma regra. Tipo, você não pode desenvolver algo que ainda não foi apresentado. Algumas coisas você não pode apresentar na introdução, então você vai ter que apresentá-las no desenvolvimento mesmo. Mas isso aí, quando a gente pegar exemplos, quando a gente for trabalhar exemplos, eu retrato melhor, explico isso no exemplo, porque só no vídeo aqui vai ficar muito vago, muito vago. Então, um bom contextinho na mão, que eu explico a técnica que ela usou aqui, o que foi que ela apresentou lá. E para isso tem um material muito bom que é o Guia de Redação do Enem, que o próprio MEC, né, o Ministério da Educação, disponibiliza para todo mundo que quiser baixar e estudar, e lá vai dar as diretrizes para você ter uma nota 1000 no Enem. Inclusive lá tem vários exemplos de textos nota 1000 lá e eles comentam, é bem interessante. Voltando para o desenvolvimento ele trabalha em cima justamente das ideias que foram apresentadas na introdução. Então você já tem um posicionamento ali e você vai colocar dentro do seu desenvolvimento coisas que você apresentou na introdução. Por isso que eu falei que é bom você já apresentar um argumento ou os dois argumentos principais do seu texto. O desenvolvimento ele vai tratar de desenvolver, então é a parte que vai ter os argumentos do seu texto. Lembrando que
Os argumentos é o coração do texto dissertativo argumentativo, já que o texto dissertativo argumentativo tem duas funções: dissertar, né, analisar o tema, e argumentar, convencer alguém de algo. Então, a gente pode chamar aqui, por exemplo, até de um dos pontos principais, a gente pode até chamar essa questão de convencer, que a força do seu argumento vai ser a capacidade de convencer alguém. Aqui é sempre bom vocês terem isso em mente, que quando a gente fala de argumento, é bom que o texto tenha 2 ou 3 argumentos centrais. E, professor, mas e se meu texto tiver 3 parágrafos? Não tem problema, mesmo um texto com um parágrafo só de desenvolvimento, ele tem que ter 2 argumentos centrais. Você divida lá, dentro do parágrafo, uma parte para um argumento, uma parte para outro argumento. Também é importante vocês terem na cabeça que o desenvolvimento é a maior parte do texto. Então, se eu tenho um texto de 10 linhas, o ideal é que eu tenha uma introdução de 4, um desenvolvimento de 12, uma conclusão de 4. Ou 5, um pode mudar um pouco o outro. Mas o desenvolvimento ele tem que ser maior que a soma da introdução com a conclusão, ou pelo menos do mesmo tamanho. Menor já fica complicado. Mas é menor por uma linha. A gente até releva, mas não é o ideal, não é aquilo que você deveria buscar. É bom você buscar sempre ter o seu desenvolvimento a maior parte do seu texto, porque é lá que você vai colocar os argumentos, você vai explicar o que foi colocado na introdução, vai desenvolver. Professor, e aí, como é que eu desenvolvo? Aí você tem o seu argumento central, como por exemplo na violência contra a mulher, você pode colocar dentro daí um dos seus argumentos principais seu sistema de justiça brasileiro, que é lento e as leis não têm a severidade, por exemplo, não são severas o suficiente com os agressores. E aí você pode argumentar sobre isso. Aí você vai começar lá. Um dos maiores problemas que corrobora, o que ajuda as altas taxas da violência contra a mulher é a justiça brasileira, que é lenta e ineficiente. Ponto. Não há... você vai desenvolvendo dizendo que não há punibilidade, ela não pune de forma severa, pode colocar algum dado, por exemplo, a taxa de resolução de homicídios gerais no Brasil é de 3%, um dado interessante para ser colocado, e aí você está comprovando, você está convencendo alguém que a justiça brasileira ela é deficiente. E isso explica, né, essa justiça deficiente, o seu argumento principal a violência contra a mulher por causa do sistema de justiça que é ineficiente. Um argumento secundário seria o que? Você falar que devido a esse sistema de justiça ineficiente, né, as pessoas que têm uma tendência criminosa, ou seja, querem cometer um crime contra uma mulher, né, elas se sentem incentivadas por um sistema de justiça frouxo ou ineficiente de várias formas. A gente sabe que mesmo quando o sistema ele tem uma punição alta, demora-se anos para que o criminoso seja punido. É fato constatar, porque existem estatísticas que mostram, existe a superlotação das cadeias também, que é um fato de conhecimento público. Assim, são coisas que você nem precisa citar dados, porque já é do conhecimento popular que o sistema do Brasil é lento e que há uma superpopulação carcerária, né, na população das prisões. Então, no desenvolvimento aí você já tem um parágrafo aqui pronto. Aí você escolhe um outro argumento e vai desenvolvendo também o segundo parágrafo ali, sempre interligando uma coisa na outra. Lembre-se que o texto ele é para ser uma unidade, então não são partes separadas. Aqui está falando de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a introdução está ligada ao desenvolvimento. Como eu falei, no desenvolvimento só vai desenvolver aquele que foi apresentado. E a conclusão, que é o assunto que a gente vai tratar agora, ela também vai fechar aquilo que foi colocado no texto. Para nível de Enem, só existe um tipo de conclusão, que é a conclusão-solução. Então, você tem que criar uma solução para o problema. E essa vai ser a função número 1 da conclusão, pensando no Enem. Agora, independente de ser Enem ou não, a conclusão também retoma, ela também tem esse papel de fechamento. Quando você vai fechar alguma coisa, você retoma isso, você retoma o que foi dito anteriormente. Então, ali você pode retomar de forma simples,
Não precisa ser, oh meu Deus, algo retomar todo o texto, não. Você pode colocar ali, ó, diante do exposto, ver se há necessidade de uma mudança no sistema de justiça para um melhor enfrentamento, da violência contra a mulher. Retomou ali o coração do seu texto, e aí você vai propor uma solução também, né? Então é necessário que haja uma reformulação dentro do sistema de justiça, além de palestras com a utilização de recursos governamentais. Também é necessário que os meios de comunicação deem a devida importância para esse problema. Aqui a gente já colocou o que? Mais ou menos ali, obviamente aqui feito na hora, né, no improviso, os 3 pilares de solução. Quando a gente for analisar o guia de redação do Enem, vai ficar melhor, porque aí a gente vai ter os exemplos e vai ter o próprio Enem dizendo o que é que ele quer que você coloque nessa solução. Enfim, então é bom vocês terem isso em mente. A introdução tem como papel fundamental introduzir, ou seja, apresentar os fatos, o tema, já dá um indício dos argumentos. O desenvolvimento é a parte principal do texto, vai ser a maior parte do texto e ela vai servir para quê? O desenvolvimento vai servir para desenvolver aquilo que foi apresentado na introdução. Então, os argumentos aqui não vão ser apenas apresentados, vão ser mostradas as causas e consequências do problema e vai ter esse momento que você vai tentar convencer as pessoas que estão lendo da sua opinião. A conclusão encerra o texto e tem 2 funções. A primeira função ali é retomar o que foi dito, né, dar uma espécie de apanhado ali e criar essa solução. Ah, professor, mas eu não quero fazer Enem, eu quero só aprender a fazer um texto dissertativo argumentativo. E existem outras formas também de concluir o texto que não precisam criar essa solução. Mas aqui, como o foco da gente é o Enem, é bom a gente focar especificamente aqui no Enem, porque se eu for falar de todos os tipos de conclusão que existe fora a conclusão-solução, aí ia consumir um tempo muito maior do texto. Essa não é como é que se diz? E essa não é a nossa prioridade, né? Enfim, pessoal, morrendo aqui de sinusite, eu acho que já estou falando melhor do que da outra vez, mesmo com essa dor aqui, mas eu já tentei gravar essa aula aqui umas 3 vezes. Espero que tenha ficado bom dessa vez, um abraço a todos.